Então, gente, hoje eu tô aqui com a Mayara lá de Fortaleza, é arquiteta também, a gente se conheceu na faculdade. E a Mayara já tá na Irlanda desde 2020. E aí, Mayara, aquela pergunta que todo mundo aqui, a gente começa aqui com todo mundo, é por que que você decidiu se tacar pro outro lado do mundo, assim? O que que aconteceu? Eu sempre tive esse sonho, desde criancinha. Eu nunca quis ter a festa de 15 anos, né. Aham. Eu queria: "Não, mãe, eu não quero ter festa, eu quero fazer um intercâmbio". Só que, enfim, ela nunca me permitiu, né. E aí acabou que eu terminei a faculdade, eu me vi não estava com muita expectativa, no sentido que trabalhava com a área de interiores, mas não gostava. Uhum. E e aí eu acho que é o momento de eu fazer o que eu sempre sonhei. Eu não tenho mais nada me prendendo aqui no sentido de, tipo assim, eu já terminei os meus estudos, estou num trabalho que eu não gosto, então é o momento de fazer, né, enfim, De arriscar, de realizar, né, tentar. realizar os meus Certíssimo. sonhos. E aí foi nesse momento em que eu decidi, né, migrar. Aham. E como que você escolheu, assim? Você foi olhando países, o que te fez realmente ir pra Irlanda, assim? Olha, na verdade, assim, eu estava procurando, né, não tinha valor exorbitante, assim, para dizer: "Ah, vou migrar para qualquer país", não, eu precisava me organizar financeiramente, no sentido de qual país me permite estudar e trabalhar, e Uhum. aprender a língua inglesa. Então, assim, Sim. que era, né, o objetivo. E Tá. aí, filtros ali, né, do que você vai pesquisando, a Irlanda foi a melhor opção. Então, assim, não tenho aqui nenhuma história mágica para: "Ai, nossa, como é que conhecer a Irlanda? Nossa, eu sempre quis vivenciar essa cultura". Não, assim, eu sempre fui muito realista, né, então Foi prática, né, mesmo. então, tipo, Aham, é sim, é o que eu consigo. Na minha sim, realidade, é o país que eu consigo. sim. E aí, então você se planejou, se programou, estudou sobre tudo isso. Eu não entendo muito bem como é a imigração na Irlanda, assim, você consegue só falar pelo menos como que foi esse processo, assim, de documentação, como que era na sua época, né, que eu imagino que muita coisa já mudou também, muito até Sim, agora. sim. Olha, o meu eu vou explicar a forma Uhum. corretinha, mas no meu caso, primeiro eu vim, visitar uma amiga, na Tá, intenção de tipo assim, vou dar uma olhada de como é. Eu sempre soube que, tinha uma crise muito grande imobiliária, então assim, eu sempre tive medo de vir e não ter onde morar, tá. Então assim, sim. é real. E aí eu tinha uma amiga que tenho ainda, graças a Deus, ela continua aqui, me recebeu e eu queria primeiro, né, organizar, assim, essa questão da estadia antes de pagar a escola, que não é barato, esse tipo de coisa. Então, assim, tinha esse ponto, essa facilidade, assim, para mim. Eu já tinha uma pessoa para me receber aqui. Mas para quem não tem, sei lá, a intenção é entrar nos grupos de WhatsApp, pesquisar. Então, assim, você tem que basicamente comprar a escola, existe a opção de você já vir com a escola comprada, Ok. então já vem com então você passa na imigração, você já apresenta a carta da escola, e aí tem as perguntas normais, porque não é porque você tem a carta da escola que eles simplesmente deixam, né, você passar. Vai ter as Aham. perguntas básicas, enfim, pedem para você comprovar o valor que você tem na na conta, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a carta da escola ajuda bastante, assim, eu nunca escutei ninguém falar que: "Ah, eu voltei tendo tudo pago", sabe, eu acho que é Sim. só mais a questão prática, assim. Porque eles também colocam tudo isso do tipo, eles podem pedir, mas não quer Uhum. dizer eles se Sim. colocam nesse direito, né. Sim, Mas sim. claro. E Aham. aí você leva toda a documentação, né, que precisa, enfim, vai ter lá a própria escola, eu acho que ela te fornece as documentações, fornece a lista, né, de documentos que Uhum. precisa levar, enfim. No meu caso, como eu entrei como turista, né, eu sabia que eu precisava sair do país, eu tinha que fechar a escola, mas eu precisava sair do país para Tá. entrar novamente e aí apresentar a carta, porque como turista, eu não posso simplesmente trocar o visto. Ok. Eu não tinha a opção de: "Ah, entrei com visto de turista e vou na embaixada e troco pelo visto de estudante", não. Uhum. Então eu sabia que eu precisava fazer
a sair do país e retornar novamente Mas aí você já lá como estudante. algumas coisas Isso, antes disso, algumas ok. coisas, e aí eu Aham, vim para conhecer escola, para saber, tipo assim, conhecer alguns lugares que eu queria ter um pouquinho mais essa certeza antes de sim. fazer, esse fechamento, assim, né, que é um curso de 8 meses, que enfim, não é muito barato, então eu ainda tinha um certo medo, assim. Sim. Mas durante esse momento, eu cheguei na Irlanda no finalzinho de fevereiro de 2020, e com 2 semanas que eu cheguei na Irlanda, teve o primeiro lockdown. Então, assim, tudo que eu tinha me organizado foi pra água abaixo. Sei. Então, é o que no meu caso, eu não tinha como sair do país, porque o país estava fechado, mas para essas pessoas, né, que não tinham como sair do país para Uhum. né, se legalizar, né, pra ter o visto direitinho, eles abriram a exceção. Então, no caso, eu não precisei sair do país para apresentar a minha carta da escola e dizer: "Olha, eu tenho uma carta da escola, eu estou aqui como estudante e tal". Então não precisei fazer esse movimento, por conta do Covid. Mas então foi uma exceção durante Foi uma essa época, não exceção existe isso mais. Aham, durante o Covid. Então faz por isso sentido. teve, assim, essa questão, mas normalmente você já entra com a cartinha da escola. Interessante. Então, isso que você falou realmente da questão da habitação, eu acho que é um dos maiores problemas de morar em capitais, né, em grandes cidades. Porque Portugal também tá bem absurdo, eu sei que Irlanda os valores são diferentes, porque também ganha-se mais do que em Portugal, então é muito mais caro também a moradia. Mas como então, com o auxílio da sua amiga, foi fácil de encontrar a moradia? Como que foi essa experiência para você? Olha, não, assim, eu morei com ela durante essas 2 semanas e, assim, trabalho é muito fácil, de você encontrar. Claro, eu não estou falando dos melhores trabalhos, encontrei um Uhum, trabalho na minha área super maravilhoso, uma semana. Pode acontecer, você pode sair do Brasil já com um trabalho na sua área. Não era o meu caso, eu não tinha o inglês, então é aquele momento em que o imigrante pega o sim, certificadozinho da faculdade, coloca no bolso e vai trabalhar com o que dá. sim. E aí eu fui cuidar de crianças, eu fui ser babá, então eu ficava na casa da família. Ok. Durante o que foi muito bom para a convivência da cultura, eu falava, eu acho que eu tive uma imersão muito grande por conta disso. Uhum, É porque eu morei com a família, então pra mim foi muito bom no sentido de, eu estou morando bem, aqui os aluguéis além de ser caros, você não está dizendo que você vai pagar caro por qualidade, tá, nem uhum. você divide quarto, não divide só casa não, você divide Divide o quarto, quarto. e dependendo da se a casa é grande, divide casa com 10, 20 pessoas, sabe. Então assim, Uhum. eu não vou negar, eu sempre tive um certo medo disso, um certo receio, porque eu acho que, tipo, eu acho que você tem que, entender você até o momento de, tipo assim, até onde eu posso, até onde a minha saúde mental vale, sabe, assim, Sim. passar por certas coisas. Então eu sabia que tinha algumas coisas que para mim, não ia dar. Então Não eram negociáveis, aham. Eu acho que é muito isso também, é muito importante que as pessoas entendam isso, que imigrar vai te fazer sair da zona de conforto uhum. nesse sentido ruim mesmo, assim, não é aquela coisa mágica, e saber até onde pra você se vale a pena ou não, né. Isso. Então eu preferi fazer esse movimento de ir morar com a família, que morava, enfim, super confortável. Mas enfim, o salário é diferente, né, você tá morando com a família, você Uhum. tá usufruindo tudo de lá, você não paga aluguel, então a gente não tá falando de um salário mínimo, sabe, assim, mas ainda assim valia super a pena para mim por conta do aluguel. Sim. Então, Quando você colocava quando você coloca na ponta do lápis, para mim estava valendo super a pena.
Fiquei lá Ok. durante eu morei, com a família, eu acho que durante 8 meses, e aí aqui você precisa renovar, você consegue ficar até 2 anos como estudante, Uhum. e a cada 8 meses você renova. E aí nessa renovação que eu pensei: "Não, a as crianças eram muito pequenas e eu já estava sentindo o meu inglês muito limitado, eu precisava, né, novamente". Você sai muito da zona de conforto, assim, várias vezes, sabe. A cada 8 meses, nesse caso, né? Veio a questão do eu acho que tá na hora de eu fazer esse movimento de tirar, trabalhar em outras coisas e até mesmo para juntar um pouco mais de dinheiro, porque da mesma forma que era um trabalho ok, era bem confortável, mas financeiramente não dava o retorno que eu sabia que, tipo, por exemplo, os meus amigos, né, que trabalhavam para os outros trabalhos, tinham um financeiro maior. Então eu disse: "Não, agora é o momento de sair e procurar outras coisas para, enfim, retorno financeiro e também a questão do inglês, né, que estava ficando muito limitado com as criancinhas pequenas". E Sim. aí foi nesse momento, quando eu precisei renovar, que eu comecei a trabalhar com os velhinhos. Eu cuidava dos velhinhos e foi, assim, uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Eu Que amei massa. essa experiência, amei. Assim, foi algo que eu realmente eu pensei: "Nossa, será que eu volto a trabalhar na minha área?". Eu Uhum. realmente pensei, porque é um trabalho que paga super bem, então você fica eu acho que a Europa ela te permite, né, pelo menos aqui, a trabalhar com outras coisas e você vive de uma maneira tão ok, assim, eu não estou falando de luxo, não estou falando Uhum. de de viver basicamente de uma forma digna, sabe, assim, eu posso ir no mercado sem precisar selecionar as coisas. As marcas. Eu posso viajar, eu consigo juntar um pouquinho ali na conta. Então, assim, tem coisas que você fica: "Poxa, eu tô tão bem aqui no meu trabalho, será mesmo que eu quero sair para ganhar mais?". Então, assim, eu fiquei nessa dúvida se eu realmente queria voltar para arquitetura ou se eu continuaria na área da saúde que estava, assim, estava me fazendo super bem. Que interessante isso, assim, a gente entendeu, acho que isso é muito importante essa fala para as pessoas entenderem como aqui também a gente tem a oportunidade, é meio que obrigado, né, ter essa oportunidade por ser imigrante, e te traz uma situação dessa, como por exemplo, você se identificar numa área que você nem imaginava que faria. E eu acho que isso é uma coisa muito importante aqui também, interessante, que os jovens daqui fazem muito isso. Jovens daqui trabalham praticamente com vários empregos até decidir o que eles vão fazer. A gente no Brasil é muito encaminhado como se só alguns caminhos fossem os certos e os outros fossem ruins até. Uhum, Então, é sim. muito interessante de tirar realmente esse preconceito da coisa. E é o que você falou, é você ter uma vida digna, onde você pode comprar coisas, viajar, viver bem e com um trabalho tranquilo. Isso. E só que, óbvio, sempre vai ter o ônus e o bônus de qualquer trabalho. Isso foi algo que depois foi me cansando de uma maneira física mesmo, sabe, assim, que é aquela coisa, né, de tipo, os trabalhos físicos, eles te esgotam, mas você não leva o problema para casa. E Sim. aí os trabalhos em que você senta na cadeira do escritório, você não faz esforço físico, mas você tá lá, ó. Você sonha com o Propondo, né, projeto. sonhando. Então, aí foi novamente quando eu me vi no momento de tipo, no sentido de eu acho que me cobrar no sentido de: "O que é que eu vim fazer aqui? Quais são as experiências que eu quero ter?". É meio que também às vezes te dá um estalo de realidade no sentido de: "Tá, ok, você está muito feliz aqui, mas você sabe que não foi para isso que você estudou, você sabe". Então, assim, vem aquelas coisas que é bom você também estar aberto a ouvir você também, sabe, assim. Uhum. Então, foi nesse momento, novamente, que eu disse: "Então eu acho que eu preciso novamente sair da minha zona de conforto". Mas sabe o que que é bonito? É que você está sempre falando que você está ouvindo as suas próprias prioridades do momento, porque também isso é muito bonito, da gente entender que nossas prioridades não são as mesmas a todo instante. Então, começou sendo que era o conforto da casa, depois era ter dinheiro e um trabalho divertido.
né, cansativo, mas Uhum. agora é seguir a sua profissão. Caramba, que bonito. Sim. E aí foi quando mas assim, vou ser bem sincera, antes porque nesse momento e eu trabalhei como au pair, né, que eles chamam aqui, né, que eu trabalhei como Aham, au pair. babá, sim. Trabalhei como cuidadora, e até então eu ainda não tinha aplicado, eu não me sentia confiante no meu inglês. "Ah não, inglês para me comunicar no dia a dia é ok, mas o inglês técnico eu não", sabe, sempre tem aquelas coisinhas que você tá ali, eh, te colocando no sentido de que eu ainda não estou pronto, sabe. Então eu ainda não tinha aplicado ainda. Mas quando eu decidi aplicar, eu ainda tinha um visto de estudante e não foi fácil, porque nesse Uhum. caso, é a empresa que vai ter que, né, fazer o sponsor do seu visto, a empresa que vai ter que pagar o seu visto. Então, eu não vou negar que tenho muitos amigos que terminaram a faculdade aqui, aí eles têm o visto de 1 ano, né, que te permite procurar trabalho por 1 ano, e é muito difícil, não é fácil da empresa querer, te dar o visto. Eu tive sorte, digamos assim, porque durante esse momento em que eu vim como estudante, eu conheci, né, o meu companheiro, e aí foi quando eu mudei o meu visto, né, que aí no caso é reunião familiar, então é como se eu tivesse todos os direitos, né, de um cidadão europeu. Então, foi assim o que me abriu muitas portas no sentido de eu seguir na minha área, sabe. Eu acredito que eu acho que a gente precisa ter muita consciência: "Ai gente, eu não vou vir aqui", gente, venham, façam um curso de inglês e comecem a entregar currículo que vai ser super fácil. Também não estou aqui para desmotivar ninguém, Aham. sabe. Sim. Existe sim as pessoas que vêm e que entregam currículos e que são chamados e que a empresa paga. Não foi o meu caso, não foi o meu Tá. caso. É muito importante realmente esclarecer isso. Então, no caso, eu vi, assim, a diferença de ser chamada para entrevistas, de começar a fazer entrevistas, foi quando eu não precisava mais do visto. Então, Uhum. foi quando aí eu comecei a trabalhar na minha área, e a minha área no sentido de assim, eu sou arquiteta no Brasil, e aqui o bacharel na arquitetura, ele não é visto, né, não é reconhecido como eu não sou arquiteta aqui, eu não posso assinar projeto. Uhum. O que eu posso fazer, que eu não fiz, não vou negar, né, mas eu trabalho como architectural technician, que é como se fosse técnico Uhum. de arquitetura. Então eu não assino projeto, eu não eu basicamente eu sou uma cadista, eu faço Aham, no desenhista. no Sim, sim. AutoCAD. Aí, você consegue sim fazer todo o trâmite, e aí precisa fazer um curso e se tornar arquiteto, né, mas aí é um trabalho que, enfim, daqui a alguns anos o meu outro desconforto, mas eu Aham, chegue a nesse esse. desconforto, então tá então tá bom. Mas que bonito ver esse teu processo, porque assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa, então às vezes a gente quer chegar lá naquele muito rápido e não é. Tá bonito ver como você foi aceitando cada processo e entendendo seus desconfortos e logo veremos os É, do futuro. qual vai ser o próximo. Mas então hoje você trabalha como cadista numa empresa de arquitetura? Isso, não é necessariamente uma empresa de arquitetura, eu trabalho na construção civil, é uma empresa de fachadas, sabe, aqueles prédios de vidro, Sim. são os projetos, passa-se por um projeto, foi meio que uma portinha, um mundo novo se abrindo para mim, porque, são detalhes que passavam despercebido, no sentido quando você está lá fazendo o projeto de arquitetura, sabe, assim, você faz o projeto de arquitetura, você não vai pensar no detalhe da porta, porque aqui eu acho não, né, em relação a clima, fica muito diferente, sabe. No Brasil Sim. você fazia o perfil da porta, colocava lá, a porta não se preocupava se ia passar vento, se ia passar, sabe, Uhum. não tinha essa questão. Então aqui a questão do isolamento é muito importante, assim, sabe. A questão térmica, acústica, então assim, existe todo um trabalho, um mundo novo se abriu para mim.
A arquitetura é muito bonita por isso também, né, que a arquitetura é um mundo inimaginável, a gente pode fazer de tudo, literalmente, assim, de tudo. De tudo. Sei lá, a gente tem um colega que tá agora lá em Milão apresentando a cadeira dele pelo 4º ano, você fala assim: "Mas gente, é um arquiteto". É, ele desenhou uma cadeira e o maior sucesso dele é uma cadeira, e que é incrível por sinal, mas assim, é muito doido, é um mundo muito interessante. E Mas que bonito então de ver. Então assim, a gente já conversou aqui sobre esses pontos. Eu tenho uma pergunta para te fazer que é, em relação você já falou assim do poder aquisitivo, aí aqui na Europa, e eu acho que aí na Irlanda também, você tá falando da Irlanda especificamente, a gente consegue comprar tudo no supermercado sem ter aquela questão de, sei lá, as melhores cervejas, as melhores tudo que a gente quiser, a gente consegue pagar, mesmo ganhando um salário relativamente baixo para cada lugar. Mas em relação, por exemplo, a moradia, você já falou que realmente, assim, realmente os quartos são muito caros, isso é uma coisa que você já falou dos grupos, então realmente talvez seja isso, das pessoas se informarem antes, conhecerem pessoas antes de ir um pouco. Mas em relação à saúde, você já precisou usar o sistema de saúde? Como que você vê isso aí na Irlanda? já, e talvez eu vá ter uma opinião um pouco contraditória de todas as pessoas que falam da saúde na Europa no geral, né. Pelo menos todas as vezes que eu precisei utilizar meio que distorcido e estava lá todos os meus exames no aplicativo. Então, assim, nós estamos anos-luz, eu acho, assim, no geral, Tecnologia. saúde, no geral, anos-luz, É. assim, de 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 tecnologia, de em tudo. Mas sim, de tecnologia, sei lá, de banco, porque aqui tudo é muito papel ainda. No Brasil a gente Uhum. não usa mais papel nisso. Sim, Eu acho que isso é uma perspectiva que a gente não tem antes de sair do Brasil. A gente acha que aqui é tipo o futuro. Depende. Para algumas coisas sim, para outras não. é verdade. Mas então, ó, ótimo que você teve essa boa experiência. Mais uma pergunta: vocês precisam pagar plano de saúde na Irlanda ou é tudo gratuito? Não, é gratuito. Ok. As empresas existe, né, o plano de saúde, as questões de emergência, essas coisas você não paga, mas, por exemplo, Uhum, vou fazer exame gástrico. Aí uhum, você paga, se você tiver um da empresa, a empresa paga uma parte, você paga a outra, e uhum. aí normalmente no final do ano, aqui é o Réveillon, que é o chamado leão no Brasil, né, que a gente vai lá fazer a declaração, aí você consegue declarar que você pagou, coloca lá todos os seus gastos com a saúde e você recebe parte desse valor. De volta, sim. Eu nunca paguei os exames, né, foi esse exame que eu fiz, eu não precisei pagar. Conheço pessoas que pagaram, não foi barato, principalmente esse gástrico, não foi barato, mas tinha um plano, né, parte da empresa, a empresa pagou uma parte, a pessoa pagou a outra e ainda recebeu uma quantia no final do ano devido ao esse valor que ele pagou. Ou seja, saiu no fim, tudo bem, não foi nada absurdo. Isso. Aham. E a medicação aí? Porque, assim, por exemplo, em Portugal a gente tem a coparticipação do governo, então os medicamentos que têm receita de médico são muito baratos em Portugal. Como que é isso? Você sabe ou não, assim? Olha, os medicamentos que eu comprei aqui, eu nunca vi. Tem essa questão de você declarar no final e eles podem te devolver Ok. essa parte, mas assim, os medicamentos que eu precisei, eu tive que pagar por eles. Não achei nada exorbitante, mas também não Aham. precisei comprar medicamentos assim, sei lá, não sei, insulina, esse tipo de Sim. coisa, não, nunca precisei. Precisei comprar antibiótico, mas para mim foi um preço, tipo, ok, sabe, 10 euros, Uhum. 20 euros, Sim. coisas do tipo, mas eu não vi nenhuma taxa, assim, que o governo cobria, sabe, o Sim. pagamento mesmo eu tive que pagar. E pronto, então assim, a gente tá conversando um pouco sobre a sua experiência, né, resumindo essas questões básicas, mas e no fim, assim, quando você coloca na balança, quais são as coisas que você faz na Irlanda que você pensa assim: "No Brasil eu nunca conseguiria ter isso na minha vida"? Assim, quais são os pontos positivos que te fazem ficar aí até hoje, que te fizeram ficar? Olha, eu acho que é quase impossível não falar da segurança, eu acho que é quase, assim, impossível pra nós que viemos de Fortaleza. Sim. Uhum. Eu sou da periferia de Fortaleza, eu ia para a faculdade, eu tinha que literalmente atravessar a cidade para ir para a faculdade. Então, eu acho que é quase que impossível não falar da segurança no sentido de que
Eu posso sair de casa sem me preocupar de ser assaltado, um assaltar mão armada, sabe, assim, eu acho que o principal, eu acho que no Brasil, assim, o que dá mais medo é que as pessoas claro, é uma questão, né, vai muito além de só segurança, enfim, senão a gente vai. Aham, Mas as pessoas é a arma. A arma de fogo é muito fácil. Facilmente uma arma de fogo é apontada para sua cara. Aqui a sim. Garda, que eu não vou exaltar, né, a Garda é a polícia, Uhum, militar e civil aqui da Irlanda, eles não têm armas. uhum, É tanto que hoje em dia, quando eu vou para outros países, principalmente nos aeroportos, e que passa o pessoal com as armas gigantes, eu fico meio: Mas para que essa?" sim. Porque a questão da arma, assim, para mim já virou algo muito já para mim já é uma violência. A arma em Uhum, si já demonstra violência, assim, sabe. sim. Eu acho que o principal, segurança, e é engraçado, eu preciso contar essa história, porque eu estava na aula hoje eu estou fazendo aula de francês, e aí, eu estava com as minhas colegas da aula de francês, uma é da Argentina e a outra é da Espanha. E aí a gente falando justamente da questão de segurança, né, da América do Sul, porque não é um problema só do Brasil, né, da América do Sim. Sul no geral, para essa nossa amiga da Espanha. E aí a gente falando que, sei lá, não podia sair, tinha medo da questão de sair com celulares, tipo, e aí a Argentina foi e disse assim: "Eu não posso sair com isso na rua". Aí Sim. a da Espanha olhou assim, tipo, porque para ela foi algo tão chocante no sentido de: "Como assim você não pode sair com headset na rua?". Uhum. Então, naquele momento eu senti, não, às vezes a gente fala as coisas que para as outras pessoas é chocante, assim, tipo, porque ela ficou muito assustada no sentido de, tipo, porque é algo tão longe da realidade dela que, tipo assim, ela achou que, a gente estava exagerando, sabe. Aham, E aí eu acho que é a questão da segurança, e eu acredito que, o poder de compra é diferente, sabe, assim, e eu não estou falando de marcas de luxo, não estou falando, porque eu acho que é outra coisa que eu preciso deixar bem claro. Se você é da classe trabalhadora, se você você vai continuar sendo da classe trabalhadora aqui na Europa também, e que você não vai comprar a sua sua primeira Louis Vuitton trabalhando. trabalhando, tá, gente, assim, eu acho que é muito importante falar isso, porque às vezes eu tenho impressão, assim, alguns, enfim, os familiares, amigos, realmente acham que a gente acha iPhone no lixo, assim, sabe. E mas o poder de compra é diferente, realmente. Eu tô falando de supermercado, tô falando do trivial, tô falando de, sei lá, eu vim de uma família humilde, né, e a minha avó, quando o feijão aumentava o preço, ela comprava lentilha. Uhum, Então, assim, e é uma realidade muito, muito grande no Brasil. Quando algo aumenta, você tem que trocar, ou você não sim. compra, ou você, né, simplesmente. Então, Achar o substituto, é. a inflação no Brasil, ela realmente ela tira o alimento da mesa. Aqui não, a gente reclama, mas continua comprando. Eu acho Sim, que isso é essa é a verdade. principal, assim, diferença. O que eu vejo também daqui muito é que é isso que você falou, assim, talvez você pode comprar um Louis Vuitton sim, se você ali se restringir, você vai conseguir, no Brasil vai ser mais difícil, muito mais. Mas aqui a gente consegue comprar uma passagem aérea pelo preço de uma passagem de ônibus no Brasil. Uhum. Então, assim, né, acaba que as coisas têm um valor e um peso diferente aqui, então a gente acaba e é por isso que as pessoas no Brasil, às vezes, acabam tendo essa noção achando que a gente ganha muito dinheiro aqui. Não é, que a gente tem uma vida mais confortável e que o acesso à cultura, o acesso à viagem, o acesso à alimentação e até coisas boas de marca realmente. Então, às vezes você quer comprar um casaco bom, de uma marca que a gente não tá falando de luxo, mas de uma marca boa que vai durar, ou um sapato, você consegue. No Sim, Brasil, você tem que parcelar em 20 vezes é. para conseguir ter. Então, realmente acho que essa é a diferença, Essa é a né? diferença, e eu acho que é uma coisa, assim, que
Quando eu vim, eu não tinha cartão, né, o cartão de crédito não existe. E é uma prática que eu realmente abominei da minha vida e não faço Uhum, mais. Eu compro o que eu posso pagar ali, então, assim, é ótimo, sim. sabe, essa questão. E então eu acho que segurança, poder de compra faz diferença na vida. Hum, sim. A gente está falando e aí estamos falando do básico, né. Todo mundo deveria ter. Deveria ser óbvio para todo mundo isso, mas não é. É, mas sim, não é. E assim, muito obrigada por toda a explicação aqui. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que é, hoje, assim, com a sua cabeça de hoje, porque eu sei que a gente sempre muda, como você falou, as prioridades mudam, mas você voltaria para o Brasil? Olha, não, várias sempre vem, né, essa questão, até mesmo dos familiares, não, porque não é só a questão de é a questão da segurança no Brasil, a questão da inflação, não é só não é só essa questão, né. Mas é uma questão de tipo, eu não quero falar cultural, porque como se no Brasil não tivesse cultura, né, não é essa a questão, é a forma de viver diferente, que eu acho que eu gosto mais. Sim. Não tô falando somente da Irlanda mas da Europa. Uhum. Eu gosto mais, Sim. tá. Eu me adapto muito mais no sentido de, tipo, se eu preciso ir no supermercado e é a 20 minutos, ou se eu preciso ir a qualquer lugar e a 20 minutos, tá tudo bem eu ir caminhando. No Uhum. Brasil, nossa, quando eu vou no Brasil e se eu precisar caminhar 10 minutos, é um absurdo. Como assim? Pé de B, É, sabe? E exato. para mim, quer me matar é querer que eu viva dentro do carro. Então, o que eu costumo dizer, né? Tem uns amigos que dizem, ai, pô, mas por que Fortaleza é maravilhoso? Eu amo morar em Fortaleza. Eu disse: "Sinto muito, você não mora em Fortaleza, você mora no seu condomínio e no seu carro. Você sai do seu condomínio para entrar no seu carro, você sai do seu carro ou para entrar no condomínio, ou para entrar num shopping, ou para entrar num". Então, esse Sim. estilo de vida eu não quero mais, eu nunca quis, sempre achei, algo estranho, sabe. Sempre achei que tinha algo ali que não Sentido pra mais, você. e Aham, falava sim. mais do que né, todos os problemas, assim, eu acho que então é essa questão, assim, eu não me vejo, sabe, assim, morando em domínio, eu acho Na sua própria prisão. que Que a gente tem que construir a nossa própria prisão no Brasil pra viver bem. então, a questão de É. vivenciar a cidade, eu acho que a Europa me proporciona. Vivenciar a É. cidade, caminhar. Porque realmente, se a gente para pra ver, Fortaleza é absolutamente incrível, nós somos apaixonados por Fortaleza, mas você quer ir pra um lugar, é isso que a gente falou, você precisa pegar um carro, aí você precisa lidar com o estacionamento, né. Eu até tive essa discussão com outra colega também que é de Fortaleza, que a gente fez essa gravação. E outra também, Fortaleza não é caminhável, é muito quente, não tem sombra, derrubaram as árvores de Fortaleza todas. Então, são situações tão pequenas que mudam a nossa vida completamente. Sim, assim, eu acho que é muito bom falar. Fortaleza é uma cidade incrível, mas é um ponto que eu sempre bato, assim, tipo, Fortaleza é maravilhoso, tem a melhor orla do Brasil. Tá, então a gente tá falando da orla de Fortaleza, sai da orla. Eu Pra sou da ver. periferia, eu conheço Fortaleza, eu sou da periferia de Fortaleza, então sinto muito, não está tão maravilhoso quanto a orla, então assim, isso me incomoda, assim, e eu acho Eu entendo. que existe, assim, alguns pontos que me fazem repensar várias vezes antes de simplesmente voltar. É porque a diferença é essa, Fortaleza talvez esteja ela tem mais essa separação de classe realmente, então, assim, vão ter os lugares que elas vão estar protegidos, que tá bem muito bem iluminado, que são outra coisa também, né. Aqui eu acho super estranho, porque você anda por Lisboa, anda pela Itália, as cidades são super escuras. Luz amarela, sem luz no começo você fica: "Não, ninguém tá". Fortaleza você só vai andar onde tiver luz branca, assim, um holofote, quase um estádio de futebol, pra você se sentir segura. Então, normalmente esses são lugares onde as classes sociais são mais altas. Na periferia, ninguém tá ligando muito pra isso. Né, não deveria ser assim, né, mas sim. E assim, por último, Mayara, uma pergunta que é:
Quando você veio pra cá, eu queria assim, que você acha que você deveria um conselho que você daria pra alguém que tá pensando em mudar de país, assim, que você acha que deveria ter escutado ou que você escutou antes de vir pra cá? Eu acho que pesquisar é o mínimo, sabe, assim, a gente ressalta, mas ainda assim a gente vê várias pessoas que falham na questão de entrega de documento, e assim, eu acho que precisa a pessoa também ser proativa, porque você vai estar lá no grupo do Facebook, do WhatsApp, e as pessoas vão estar lá: "Ah, fulano, você precisa disso, você precisa daquilo", mas vai lá no site oficial, sabe? Uhum. E e realmente checa a informação e seja uma pessoa que, por mais que tenha lá alguém te ajudando, vá procurar também por sua conta também, sabe. As pessoas trabalham, as pessoas têm vida e não vão estar ali todo o tempo, respondendo a sua solicitação. Então, assim, pesquisa mesmo, veja o que é melhor, tenta, assim, realmente olhar para dentro e ver quais são os seus objetivos. É aprender o inglês? É aprender um outro idioma? Ver a sua situação financeira. A minha situação financeira me permite ir para um país em que eu não posso trabalhar. Então, realmente, tipo assim, vai anotando, vai percebendo quais as suas necessidades, e a partir daí, né, de que você escolheu o país, aí você começa a cuidar da documentação, mas cuida mesmo, assim, vai lá, pesquisa, para não ter problemas, né, com documentação, porque a vida já vai ser muito difícil, assim, você já vai entrar já vai chegar, né, que nem você falou, você chega sem documento, assim, então você vai recomeçar a sua vida novamente, então dá uma organizada, vai lá, bota na sua pasta os seus documentos, coloca lá no e-mail, não sei, guarda, sabe. Faz eu esqueci agora o nome do documento, se necessário, mas, tipo assim, para dar poder para uma pessoa, para resolver suas coisas no Sim, Brasil, uma procuração. uma procuração. Organiza, sabe. Organizar essa parte para não vir problemas futuros, assim. Então eu acho que primeiro é decidir, né, as suas necessidades e ver para onde você quer mudar, e depois Sim, é uma pergunta que eu deveria ter feito antes até, na minha linha de Uhum. pensamento, que é: e como foi pra você a adaptação na Irlanda com a questão de clima, alimentação, essa questão mesmo foi tranquila pra você? É uma bosta. Eu acho que é por isso que o salário é alto, porque Houveram boatos. porque senão ninguém ficaria. Aham. E eles pagam bem pra gente curtir nossas férias, pra gente ter dinheiro pra curtir. Viajar bastante. Então, realmente o clima não é um clima agradável, né, eu que venho de Fortaleza, eu que venho da cultura do domingo é praia, do dia de praia, aqui tem, né, existe, enfim, eu estou numa ilha, então tem praia ao redor todo, mas É diferente, né. é um pouquinho diferente. Não é aquela praia, sabe, assim, então, nem cheiro de mar tem, sabe, eu acho que por conta da Salta o sal, cadê pra acabar a maresia, cadê a maresia? então o clima realmente não é um clima favorável, assim. Então, mas existe, eu acho que também tem a questão do o que é importante para mim, o porquê que eu tô aqui, eu acho que Sim. também tem esse ponto. Não vai ter país perfeito, né, não vai ter lugar perfeito. Se às vezes a gente fala: "Ah, vai para outro país mais quente", mas aí começa a pesar os outros pontos. Portugal Portugal tem um clima, não vai aprender inglês e o salário é baixo. Então, assim, depende do que você quer. Então É. eu acho que é justamente isso. Então, nos meus pontos, eu iria para a França, porque pelo menos a gente tem verão, porque o que me mata, literalmente me mata, porque parece que eu vegeto, assim, durante o período do ano, é o verão. No sentido de, tipo assim, eu abro o Instagram, aí tá lá o pessoal, tô falando da Europa, não tô falando do Brasil, tá lá 30 Sério. graus, sabe. Aí eu: "Poxa, gente, cadê o verão daqui?", que o verão é 16 graus, sabe, assim. Então, é isso porque o restante das estações,
Inverno é Sim. inverno na Europa de qualquer forma, é frio de qualquer jeito, não tem É, problema. E eu não vou me negar, eu gosto. Para mim, eu fui pro Brasil no Natal, eu: "Gente, isso não é Natal, eu não tô mais", sabe, é muito diferente o Natal com o clima de Natal, com aconchego, assim, de você querer vestir algo quentinho, sabe. sim. Eu gosto do inverno, mas o que me pega muito é o verão, porque é um verão meio que primavera, sabe, Uhum. alguns dias bons, outros dias muito chuvosos, então o que me pega é o verão por eu não ter verão. O Sim, restante o restante tá eu perfeito. escapo, sabe, assim, dá pra escapar. Sim. E no Brasil, assim, o que que você sente mais falta do Brasil, que você traria pra cá, assim, pra ser perfeito aqui na Irlanda? Eu acho que a minha família, os meus Aham. amigos, porque eu não vou falar de comida, de restaurante, porque como a comunidade é uma comunidade muito grande aqui do Brasil na Irlanda, eu tenho literalmente do lado da minha casa um supermercado, brasileiro. Do Uhum. outro lado, na outra esquina, eu tenho um restaurante brasileiro. No outro quarteirão, eu tenho uma rua que tem 2 restaurantes brasileiros e vários outros mercados brasileiros. Então, assim, a questão da comida na Irlanda, eu acho muito fácil de você, se adaptar, porque, assim, a comida em geral, eu acho que em UK, na Irlanda é muito parecido, sabe, assim, são refeições pobres, né, sentido Não tem culinária praticamente, é, são as culinárias de fora. não existe, óbvio que você vai é bom, sabe, você conhecer, porque eu acredito que é importante você também tentar, você tá no país e tenta se adaptar, tenta fazer um pouco da imersão, porque não adianta você atravessar o Atlântico e se fechar culturalmente, sabe? Se abre também, né? Mas óbvio que não é uma comida que eu como no meu dia a dia, que, enfim, porque eu realmente acho pobre de nutriente, assim, nutricional. Uhum. Eu acho pobre, mas a alimentação eu tô bem aqui, então eu traria a minha família e os meus amigos. Sim, uma boa. É sim. E uns 30 diazinhos de sol. Solzão lá de Fortaleza. É sim, completamente de acordo. Sim, Mara, pois muito obrigada então pelo teu tempo, por explicar tudo isso com tanto cuidado, com tantos detalhes. Agradeço muito mesmo. Eu que agradeço e vai ficar grande, porque eu falo demais, mas mas Não, tá, eu ótimo. acho que tem, assim, algumas coisas que realmente é importante falar, porque as pessoas Sim, acham muito que é tudo meio que um conto de fadas e não é, sabe, assim, a realidade é outra mas também ninguém quer tirar também eu também sou totalmente contra aquele tipo de pessoas que tá tudo negativo, sabe. "Você sim, não não veio venha. pra Aham. casa. Ai, não vem não, eu Uhum, vim e foi a melhor experiência da minha vida. Eu espero que quem sim. sonha, quem também quer fazer isso, também tem essa oportunidade. E isso é interessante, eu acho aqui também que a gente vai trazer cada história individual, por isso, porque cada pessoa vai ter uma história, a gente vai entender que é um mundo de possibilidades. Mesmo que alguém tivesse migrado no mesmo dia para a mesma casa, com você não teria a mesma história que você. Então, isso é muito interessante, realmente. Cada um, é se movimentar, é o que você falou, é ser proativo que as coisas surgem. E Sempre surgem quando a gente está se movimentando. sim, Pois sim, pois muito obrigada então, tá? Viu? um E a beijo. gente depois vem com algum outro tema por aqui, de Tá bom. novo.